Oi pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é trazer o material que foi apresentado no webinar da DSA. E o webinar faz parte de um dos eventos do programa de mentoria que a DSA Data Science Academy lançou para os alunos. E eu participei desse programa de mentoria. Eu fui o mentorado, junto com o meu mentor, o Alisson, e mais outros 10 colegas. Mas depois eu dou mais detalhe na frente. Então eu vou trazer aqui para vocês essa apresentação e o conteúdo que eu falei. Quem sou? Meu nome é Vitor Diego, sou carioca, mas ficava muito Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais, quase que a infância inteira, então você não vai perceber um sotaque de carioca ou um sotaque de mineiro. Deu essa mistura. Sou casado, sou pai de gêmeos, um casal lindo de 10 anos, moro em Campinas desde 2003 e a minha carreira toda foi baseada na área comercial, em varejo ou área corporativa. Já fui camelô, vendedor de rua, trabalhei muito tempo no balcão de vendas ali na loja, direta no varejo. E desde 2005 eu atuo com equipe comercial e nos últimos anos aí desenvolvimento de negócios. Eu sou gerente comercial por profissão, sou graduado em engenharia de produção e tenho uma especialização em gestão de negócios. Sou entusiasta aí de data science, de design, desenvolvimento web, metodologias de produtividade e organização, filosofia e voluntariado. Depois eu explico. E não é bem aquele perfil de pessoa que faz tudo e não faz nada direito. Vocês vão entender um porquê desse monte de área e a correlação, né? No meu entendimento, claro. A saga de Data Science começou em 2018. Eu me deparei com um tema por pesquisa, sou uma pessoa curiosa, eu gosto de ler assuntos diversos, enfim. E em 2018 me deparei com Data Science. Eu achei incrível a questão que eu poderia pegar dados do meu dia a dia e, junto a ferramentas, fazer solução de problemas, né? E descobrir oportunidades. Eu achei aquilo incrível. Conheci o portal da DSA, fiz os cursos gratuitos, que foi uma porta de entrada para entender a metodologia e tudo aquilo que podia ser feito, né? Aí essa imagem aqui, da lateral, mostrando a casca de banana, a gente às vezes pensa que muita coisa é dessa forma. Você vai lá, você compra empacotado, pronto do jeito que você quer e você consome rápido. Quero fazer uma comparação que o processo de data science, ainda mais para mim que não vim da área de tecnologia, não foi fácil assim. Simplesmente comprar o curso, pronto, sou um cientista de dados. Ainda estou até hoje, depois de 2 anos, em um processo de aprendizado de conhecimento ainda. Sou aprendiz, estou aprendendo, né? Sou um pequeno gafanhoto. Então é interessante isso e leva-se tempo. Se a gente vê os principais canais de mercado, as pessoas que são referências têm uma trajetória de anos. Não é do dia para a noite. Então isso foi um grande aprendizado e eu quase desisti da formação cientista de dados porque eu vi que era um universo muito difícil, não entrava na minha cabeça as informações. E aquilo me deu um desânimo porque eu fiquei finalzinho de 2018 até setembro, outubro de 2019, praticamente um ano aí, tentava dar errado, parava, não consegui sair do primeiro curso, do módulo, não cheguei nem na metade praticamente. Falei, opa, tá errado, né? Tá errado em finalzinho aí de 2019, em novembro, dezembro, eu falei, cara, eu não posso perder esse investimento no curso e tenho que lembrar daquela grande vontade de ter esse conhecimento. E aí que foi interessante, que a gente sempre depara essa cobrança aí, né? De ser um unicórnio. Ou seja, se você fala de escuta falar de cientista de dado, é aquele profissional unicórnio, o conceito de um cara único, difícil de se ver, de se achar. Até alguns falam que o unicórnio não existe. Só que na minha cabeça era muito mais que isso, era um unicórnio de armadura. Então, esse bicho todo, essa visão na minha cabeça era isso. Precisava ser Ultra Master, Blaster, né? Algo fora da curva. E eu enxergava muito longe isso. E ainda é difícil, não que eu seja unicórnio. Longe disso. Esse desenho foi feito pelo Caio, meu filho de 10 anos, eu encomendei, né? Então eu fui o cliente dele para esse desenho. E a minha filha, Gabriela, criativamente aí, fez esse texto, né? Foi a escritora.
para fazer o Bastian. O Bastian é um unicórnio, ele é muito esperto, competitivo, ele tem poderes desconhecidos e conhecidos, pode prever o futuro e visão de raio-x. Eu acho que só a visão de raio-x não cabe, né, pessoal? Para um cientista de dados. Tem uma força monstruosa e ele gosta de usar uma armadura estilosa. Olha que interessante a visão de 10 anos de uma criança, né? A criatividade. E muita coisa aqui dentro do texto a gente pode dizer que a gente visualiza na cobrança do mercado com relação ao perfil desse profissional. E tá aqui o Bastian, unicórnio muito bem feito pelo meu filho. Aí, finalzinho de 2019, em dezembro, eu me deparei com o assunto Ultra Learning. Achei isso fantástico, o Ultra Learning. O Ultra Learning trazia uma proposta de um aprendizado acelerado, estruturado, com técnicas para que você aprenda coisas de forma efetiva e rápida. Não estava interessado na velocidade. Era um pequeno interesse, mas sim em ter um método eficiente, né? Ainda mais eu que não vinha da área, entender esse ciclo. E é incrível, é um ciclo. E fora o Ultra Learning, conhecer o Ultra Learning, eu fui vendo outros livros com relação ao aprendizado e outras indicações de leitura, fui fazendo muita conexão. Até deixei como referência no material esses livros. E todos eles, de alguma forma, permeiam como sair de um estado zero até chegar a um estado desejado, ou entender a inteligência, né? Como desenvolver esse conhecimento, a importância dos hábitos, a forma do pensamento, tudo isso está interligado, questão do neurolearning. E aqui é uma nuvem de palavras que eu retirei do Twitter, em cima do tema Ultra Learning. E foi bem curioso encontrar palavras como hard realmente é difícil. Mas quando você se dedica um tempo para estudar, como eu dediquei 3 meses para entender o processo, para depois começar a aplicar. Livro, aprendizado, enfim, muitas coisas direcionadas e foi muito bacana. Então eu apliquei o Ultra Learning e aqui que eu consegui um sucesso, entender o meu processo e principalmente sair daquele estado de desistência para ter um objetivo, completar o curso e ter o aprendizado, né? Tem uma grande diferença em apenas completar o curso. Eu queria completar o curso e ter o aprendizado. E aqui está um pouco uma frase do professor Pierre. Ele foi uma pessoa que escreveu muitos livros em português, escreveu muitos livros aqui no Brasil voltado à inteligência. E ele disse assim uma frase: o mercado de trabalho não quer mais diplomas e títulos, o mercado de trabalho quer inteligência, cultura e criatividade. Então isso daqui quebrou um paradigma que eu tinha, que ainda, infelizmente, muitas pessoas ainda têm. Eu preciso passar pelo processo de aprendizado para ter o título do diploma para garantir que eu tenho aquele conhecimento. Provavelmente quem nasceu na década de 80 ou até mesmo 90, hoje, infelizmente, isso ainda não aplica na educação. Ainda vejo meus filhos um pouco deparando com isso. E o mercado, as pessoas querem te preparar para ter uma profissão, um diploma. E não que você tenha conhecimento ou as habilidades para exercer algo, né, que vai além de um papel. E o Neurolearning foi interessante que o livro me surpreendeu com esse processo do aprendizado, como a mente da gente funciona para aprender, e trouxe algumas coisas que para mim foi um grande estalo, que eu não havia pensado, né? A questão do método SQ3R, questão de leitura, que ele fala, surfa pelo livro, vê título, os tópicos, questiona o conteúdo, a releitura, né? Começo ao fim, responder as perguntas dos seus questionamentos. Então a gente tem que ter perguntas para o conteúdo para ver se é explicável, né? E as revisões, anotações, avaliar resumo, você fazer o resumo do resumo era coisas que não passavam na mente. Eu estava acostumado com aquele hábito de aprendizado tradicional. Senta na sala, tem o conhecimento, estuda, passa por uma avaliação, tem a prova, anota, próxima etapa, novo conhecimento, estuda, avaliação, prova, passa, nova etapa. Né? E a proposta aqui é diferente, é você estudar, é você rever, revisar, questionar o conteúdo. A técnica de Feynman, que fala escolher o assunto, explicar o assunto de forma simples, identifica a lacuna e volta para essas lacunas. A repetição espaçada também, que é o uso de flashcards, e tem outras técnicas, mas o flashcard me agrada muito. Faz o resumo, quando você estuda é importante ter o resumo, seja o resumo no papel ou em alguma ferramenta, que eu gosto de usar
algumas ferramentas para gerar resumo. Retoma naquele resumo depois de um certo tempo passado. Hoje eu estou muito nesse momento. Após concluir o conteúdo, os estudos e práticas, eu estou revisando esse conteúdo para tampar essas lacunas e aumentar essa gama do conhecimento. Então isso foi incrível. Daqui era novidade. Na escola, no meu tempo, eu não tinha visto isso. E foi um paradigma que eu precisava quebrar, esse meu modelo mental. Mas antes de ter esse modelo, essa organização, entendeu? Que é o Ultralearning, eu precisava ter um modo de me organizar a minha produtividade, né? O meu dia a dia. Isso daqui eu já tinha conquistado antes de conhecer o Ultralearning. Então, se você quer aprofundar em Ultralearning, uma pergunta, um questionamento que eu te faço. Você sabe organizar os teus projetos, as suas tarefas e o seu dia a dia? Se a resposta for talvez ou não, volta esse passo. Você precisa ter bem definido um processo de ferramentas ou algum método seu próprio ou misturado de vários métodos de como você organiza os projetos, as tarefas no seu dia a dia. Senão o aprendizado vai entrar e ele vai se perder. Então hoje o meu sistema, resumidamente, eu vou deixar esse arquivo disponível. Eu tenho uma caixa de entrada, ou seja, que entra aquela informação, eu já tenho decisão. É uma tarefa? É uma agenda? Vai para algum compromisso? Tem data, horário? É um item de atenção que eu preciso de algum projeto ou algo do gênero, ou é um material de referência, alguma foto que eu tenho que gravar, alguma imagem, algum comprovante, ou até mesmo alguma referência de algum conteúdo. Depois que ação que eu tomo nisso, eu registro e guardo apenas. Tem coisas que tem que registrar, guardar, tem coisas que tem que ir para agenda, tem coisas que eu entro no fluxo de tarefa, faço agora, faço depois. Se eu faço agora, mato, não tenho o que fazer, fiz. E é a postura ideal, né? Realiza a tarefa assim que você der. E eu tenho esse fluxo, né? A caixa de entrada, as ações que eu realizo, as ferramentas que eu uso de acordo com essa entrada da tarefa. E hoje, basicamente, eu uso algumas ferramentas que me auxiliam nesse processo, né? Todoist, o Evernote, Google Agenda, Drive para guardar arquivos. Eu tenho um hábito de controlar o tempo das tarefas. Somente na questão de estudo, isso é importante, que as minhas metas hoje são cumprir conteúdos de estudo que geralmente tem uma carga horária, então é um indicador bem importante. E a saída disso? Enfim, isso é um resumo desse esquema. Se você não tem um esquema de produtividade, que o aprendizado hoje é um item de atenção meu que eu registro, que ele vira um projeto, que ele está intercalando entre outras ferramentas, eu não consigo cumprir. Então volte atrás. Se você não consegue responder essa pergunta, se você é organizado com um sim bem forte, você precisa primeiro se organizar para o estudo você ter um sucesso também. Aí aqui tá aqui. Aí foi a frase que eu entendi que eu precisava ter. Aprender a aprender. Precisava desenvolver. Isso com metodologia. Aqui embaixo, o gráfico na região inferior, ele traz os meus estudos em 2019, onde eu completei 135 horas de estudo, desculpa. Dessas 135 horas de estudo, aqui as diversas cores são áreas diferentes. E aqui eu só comecei a me organizar em outubro, novembro, experimentar a ferramenta, né? Porque em novembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, que eu conheci o Ultralearn, Neurolearn, e a questão de usar a criatividade também para trabalhar o estudo. E aqui eu errava, porque o Ultralearn traz um princípio de 3 pilares. E é importante você escolher no máximo 2 para ser uma base do teu processo de aprendizado, que é a frequência. Qual que é a minha frequência de estudo? É todo dia? 3 vezes por semana? É final de semana? Então você determina essa frequência. A duração. Eu vou estudar blocos de 1 hora. Vou estudar blocos de 2 horas. Mas é muito importante aqui no intervalo de cada hora você ter uma pausa de pelo menos 10 minutos. E a intensidade. Só que eu misturava tudo. O que a intensidade é? Não, eu vou eu vou estudar de forma intensiva. Vou passar 6 horas estudando. Só que não é 6 horas seguidas, né? Você tem que ter essa duração especificada, mesmo que seja no modo intenso, esses blocos de pausa. Então aqui não conseguia, e meu erro foi esse. Não ter essa visão de estruturar qual que é a minha estratégia. E depois, em janeiro, fevereiro e dezembro, estudando Ultralearning,
Eu parei em fevereiro, parei 3 semanas em fevereiro praticamente, e trabalhei em cima de algo que é muito forte no Ultralearn, que é o Meta-Learn, que é o planejamento do seu aprendizado, é o planejamento da sua rota. Né? Eu ia sair do ponto zero, começar a estudar, até o ponto final, que é concluir o conteúdo. Como eu ia fazer isso? Então eu detalhei os cursos, carga horária, que seria a meta, qual que é a minha frequência de oração, que foi os 2 pilares que eu escolhi. Frequência de oração, frequência diária, de segunda a sábado, e uma duração de blocos de no máximo 2 horas. Então eu estudo 1 hora, dou uma pausa de 10 minutos, depois volto até 2 horas e 10 no máximo. Se um dia eu quero estudar mais, eu dou um intervalo maior, faço alguma atividade de trabalho, ou geralmente rotina de trabalho que eu estudo geralmente de manhã e mais à noite, e à noite eu volto para um outro bloco de 2 horas, enfim. Mas eu tenho essa organização que eu não tinha. E esse ano eu consegui estudar 425 horas de forma linear, praticamente o MBA, né, a carga horária, e com uma organização e um planejamento fantástico, muito bom, para o que eu preciso. E com uma constância também e uma absorção de conhecimento, né? Conseguir absorver melhor o conhecimento, tanto prático como teórico. Se você ver esse gráfico, eu consegui dedicar o que eu queria mais, o azul mais claro, que é Data Science, e complementar com outras áreas. Eu vi que era preciso complementar também. E eu uso muitas ferramentas de suporte. Do Google, o Evernote para notas, eu acho excelente para fazer os resumos. O Toggle eu uso para texto, para cronometrar o meu tempo, né? Drive, arquivos, Evernote eu organizo os projetos com uma visão mais Kanban, uma visão mais em boards ou quadros. O Quizlet é uma ferramenta muito boa para flashcard, que é uma técnica que você separa em conteúdo de pergunta e uma resposta, ou um termo e o seu significado. E o aplicativo, tanto desktop como mobile, ele brinca com você, ele fala lá o termo. Ah, machine learning. Aí depois você tem que pensar, qual que é a definição? Depois ele te traz a definição e você fala, acertei, errei. Ou ele vem, definição de machine learning, e você fala, qual algoritmo é esse? Depois te traz a resposta. Ou você escolhe em umas opções, enfim, é como se fosse uma provinha. Então, o flashcard é uma prova. E é interessante que eu executo cada flashcard de acordo com o meu resumo. E o Miro, que é um aplicativo para mapas mentais. Então, eu uso várias aplicações para basear, para ser suporte, para esse meu processo de estudo. Aqui é uma frase bem interessante também, que durante esse período eu me deparei com ela, né? O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas é aquele que não consegue aprender. Isso eu conseguia. Ufa! Desaprender, era um gap meu. E reaprender, então precisei passar por esse processo. Então a gente tem que aprender, desaprender e reaprender. É um ciclo, né? No meu caso, eu tive que desaprender um método de estudo e reaprender um novo, porque é uma realidade que me atendia melhor. Aqui está um pouco a ferramenta do processo de aprendizagem, em que basicamente eu vejo aí 3 pilares. É o planejamento, eu perdi um bom tempo aqui, e que não é perder, não é a palavra, eu investi um tempo aqui para conseguir traçar o caminho que eu ia fazer para a execução e como eu ia ter métrica. Então eu tenho um Evernote aí que eu registrei o processo de aprender a aprender todo o conteúdo de livro do Ultralearning. Eu registro também em execução, eu faço resumos, referências, eu guardo o que é importante de conteúdo de forma organizada. E ele é uma métrica que eu deixo as emendas dos conteúdos ou dos cursos que eu preciso realizar. E sempre que eu concluo eu coloco o certificado, eu vou lá e dou um check para dar aquela motivação. Toggle eu uso ali no processo de execução, sempre que eu inicio um bloco de estudo, eu starto o tempo, e quando eu acabo, eu finalizo, porque do toggle, quando ele gera esse controle de tempo, ele vira um indicador lá na métrica, né? Porque ele finaliza, eu jogo para uma planilha do Sheet do Google através de uma integração, e eu gero um dashboard no Google Data Studio, que já conecta de forma bem simples em tempo real com o Sheet do Google. Então é uma forma que eu uso para métrica. O Notion eu uso para planejamento, eu coloco todos os caminhos, as etapas que eu tenho que fazer do processo, as execuções em forma de Kanban,
Neles eu coloco cada módulo, cada item de estudo, o seu link do Google Drive que eu uso para arquivamento, guardar os arquivos importantes desse processo de aprendizado e organizar o conteúdo em geral. E o Quizlet eu uso os resumos do Evernote para fazer os flashcards. E eu tenho um prazo, um período em que eu revisito ele, né, para forçar o conhecimento. Hoje, como eu disse, eu acabei todo esse ciclo de aprendizagem do curso da formação cientista de dados. Eu estou hoje no momento muito de revisitar conhecimento, refazer projetos de formas diferentes e intensificar o portfólio. E o Miro foi bacana para fazer um mapa mental. Na questão do mapa mental, eu foquei o meu mapa mental, eu tive um objetivo muito baseado em OKRs. Eu indico também um estudo que é um framework para definir objetivos e metas. É bem interessante, ele tem um potencial de fácil aplicação não só para organizações, mas como era meu objetivo, aplicar uma metodologia para acompanhamento de resultados pessoais. Aí esse arquivo tá também. E por que lá no começo eu disse entusiasta de vários temas, vários assuntos? Aqui está um conteúdo que eu me deparei em um momento que eu achei bem interessante e eu não tinha esse pensamento, não consegui construir essa ideia. Resolução de problema é o grande foco, tanto que o próprio Daniel da DSA nos cursos ele comenta muito, né? Resolver problema, resolver problema. E quando a gente pega data science, tem muita coisa em volta, matemática, estatística, computação, programação, business que te exige soft skills, enfim. Aí dentro disso tudo tem as áreas que se interligam, né? Machine learning, processamento de dados, raciocínio estatístico e por aí vai. Isso daqui está muito dentro de data science e o centro, o foco, resolver problema. E não dá para ser especialista em tudo, mas tem os pontos que você é especialista e os demais que você pode ter essa visão generalista. O meu forte é muito business e soft skills. Né? Minha profissão, a minha área profissional de atuação, eu fortaleci isso durante muito tempo e é a minha principal habilidade. Mas eu tenho que reforçar as outras também. Não ao nível de especialista, mas ao nível de que reforce ou consiga estar dentro desse ciclo resolvendo problema. E se você vai para uma questão assim do design, você vê interface, usuário, usabilidade, que meio que se conversa com o que eu falei anteriormente. E se você vai para algo mais fora do profissional, se você vê o lado humano, um lado mais da filosofia, é interessante também perceber essa visão da mente, do físico e do espiritual. E você vê que tudo está grande dentro desse círculo, tudo se relacionando, né? E que traz essa visão do profissional inteiro, que é aquele cara, aquela pessoa, que é o profissional. E tem uma especialidade aqui vertical forte, né? No meu caso, eu tenho negócios e soft skills mais desenvolvido. E depois vem a questão horizontal do T, né? Quanto maior você tem essa barra horizontal do T, você consegue abrir o teu leque de opção em que você consegue usar para a resolução de problemas. Você tem mais conhecimento para tomada de decisão para resolver problema. Eu nunca fui sempre assim, não. Sempre foi a pessoa que gostou de tudo, curiosidade por tudo, não. Mas eu fui vendo que com o tempo, com o estudo, eu fui vendo esse valor de ter esse conhecimento em áreas diversas. Isso é um conselho que eu dou e é bem importante. Depois também tem alguns projetos que eu executei. Eu quis deixar aqui mais explícito que a construção de projeto e participação de projeto real é extremamente importante. Tem alguns projetos que eu tenho carinho, como a Sofia, que foi a implementação de um robô com uma biblioteca em Python que executava o WebScript para um preenchimento de planilha com alguns dados específicos que impactava na questão de recebíveis, de inadimplência de uma empresa. Mas como vender essa ideia para o empresário que não é da área, não tem o conhecimento técnico? Isso daqui foi legal. A gente teve que nomear, teve que criar esse nome, teve que chamar o produto, teve que fazer com que ele tivesse uma personalidade de uma pessoa. Então foi a Sofia. Então a proposta foi, olha, que tal a gente colocar uma funcionária aqui, a Sofia? Uma robô que vai trabalhar aí de madrugada e vai tirar esse trabalho penoso, pesado e muito burocrático e repetitivo da analista. E com isso você vai ganhar umas 4, 5 funcionárias. É como se tivesse contratado 4, 5 funcionárias. Foi muito interessante, porque daí que surgiu a possibilidade de implementar o projeto.
Code Club Brasil é uma ONG, uma rede mundial de clubes de programação para crianças. No Brasil já existiu mais de 600 clubes cadastrados. E foi interessante porque para eu aprender programação, para a gente aprender algo, quando a gente ensina as pessoas, você tem uma retenção de informação bem maior. Então, precisava entender mais de programação. Qual foi a melhor forma? Ser um professor de programação. E para a criança, te exercita uma característica muito importante. Se você consegue explicar a um nível que uma criança entende, ótimo. Ah, aquela informação está com uma transparência bem grande. E depois aqui também, Data Guide, que foi um projeto de mentoria, onde o mentor desafiou a gente a fazer um evento online para falar sobre carreira em ciências de dados. Foi muito bacana, que a gente conseguiu trazer uma gestora, né, da área de Data Science, que tem na equipe engenheiros, cientistas de dados e analistas de dados, para ela falar na visão dela, a visão de mercado, principalmente a diferença de cada profissional e o que ele precisa atuar mais, e um cientista de dados que trouxe insights sobre qual é o plano de estudos, de conteúdo que deve seguir, as habilidades que é importante ter. Foi muito interessante isso. E aqui eu só fazia uma pequena brincadeira aqui de vários outros projetos que eu consegui participar. Projetos orientados para o Code Club em relação a design, a modelos de processos de gestão, enfim, várias coisas interessantes, muitas envolvendo dados e algumas a minha habilidade de negócios para treinar. Tudo para treinar e tentar fazer com que o conhecimento, não só em Data Science, como os demais, tivesse essa convergência. E como esse aqui está fazendo essa apresentação pela DSA, querendo ou não, é um desses projetos que eu tenho grande orgulho. E está vindo muito por aí. Projeto real, prática real, é importante no processo de aprendizado, é extremamente importante. E se você não tem onde ou como realizar, uma dica que eu dou, vá para o trabalho voluntário. Tem muita coisa em trabalho voluntário que pode ser feito. Tá? O terceiro setor é bem carente. E eu quero, chegando aqui ao final, agradecer. Quero deixar registrado o meu agradecimento ao Alisson, nosso mentor. Foi muito bacana ter essa oportunidade de montar um evento, ter contato com esses profissionais, não só da área de ciência de dados, mas de outras áreas também. Ele puxou um patrocínio de uma empresa para ajudar. Cara, foi sensacional. Alisson, você foi um grande mentor, quero deixar público o agradecimento. Te admiro muito como profissional e fico feliz de ter você como amigo também, que é o que eu considero. E aqui, se você chegou até aqui, acredito que o conteúdo estava razoavelmente ou muito interessante. Quero que você dê uma pausa agora no vídeo e vai lá, me ajuda, avalie esse conteúdo. Deixa lá os pontos positivos, negativos. Tem poucas perguntas, é rápido. Não chega a 30 segundos o questionário. Então isso é muito importante para avaliar se esse conteúdo que eu trouxe teve qualidade e se foi importante para você. E para você que viu ele até aqui, né? E tem alguns conteúdos extras, como eu disse, demonstrar as ferramentas, mais detalhes que eu havia demonstrado aqui em um slide. E é isso. Muito obrigado, muito contente de ter essa oportunidade, de ter sua atenção, te agradeço. E agradeço muito a DSA, ao Daniel e todos os envolvidos que realizaram esse programa de mentoria, que foi fantástico. O papel do mentor é muito importante para quem está entrando em uma área ou aprendendo algo novo. Foi um grande aprendizado. E muito obrigado, pessoal. Curte o canal do YouTube se você puder, tem outros vídeos. No vitordiego.com.br lá tem meios de contato que você consegue falar comigo. E eu trouxe nesse conteúdo, aqui nessa apresentação, algumas coisas a mais que não deu tempo de falar lá no webinar. Então isso daqui é até um pouco mais estendido. Mas muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.